Com certeza eles puderam ouvir palavras a respeito, né, que saiu da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Mas diante daquele ato, daquele milagre, acalma-te, emudece, o vento, as ondas. Quem é este que tem esse poder? Para nós passarmos pelas as tempestades da vida, irmãos, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus. E nós precisamos conhecer quem somos nós também. Porque, via de regra, alguns desses homens, eles sabiam lidar com essas tempestades. Alguns eram pescadores, alguns passavam a noite pescando. E eu tenho certeza absoluta que, em decorrer da experiência que eles tinham, eles enfrentaram muitas tempestades. Mas esta, irmãos, esta foi diferente. Porque eles estavam indo à beira da morte. Ali, as águas estavam entrando no barco. E algo incomodou muito eles. O quê? O sono de Cristo. Cristo estava dormindo. Um dia foi muito cansativo. Com certeza entrou ali no barco, passou poucos minutos e Cristo já estava dormindo. Mas tinha que atravessar aquele lago de 21 quilômetros. Levaria algumas horas. Como é que nós lidamos com as dificuldades da vida quando nós estamos debaixo da ordem de Cristo? Verso 35. Passemos para a outra margem. Essa era a vontade de Cristo. Esse era o destino deles. Por isso, irmãos, Cristo estava dormindo. Porque as promessas de Deus eram uma realidade para Cristo. E deveria ser para os discípulos. E deve ser para nós também. Mas, via de regra, nós temos dificuldade para se sujeitar à voz de Deus. Para crer nas promessas de Deus. Será que um dia eu vou fazer isso? Será que eu vou conseguir realizar isso? Será que a vontade de Deus vai cumprir na minha vida? Eles deveriam encontrar paz naquele momento de tormento. Por quê? Porque essa era a ordem de Deus. Quem é este? Até então, ele estava em dúvida. Até então eles não sabiam quem era. Não sabia a dimensão, a imensidão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo estava no momento de paz, porque sabia que o seu destino seria a outra margem. Os discípulos tiveram muito medo, porque os seus olhos estavam sendo assaltados pelaquela situação tão adversa, tão desesperadora. Eu não sei aqui quantos têm medo de água. Eu tenho pavor de água. Primeiro que não sei nadar. Mas tem coisas que causam medo em nós. O medo faz parte do nosso sentimento. Mas nós precisamos aprender a dominar esse sentimento. Por quê, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele estará sempre ao nosso lado. Cristo estava lá no barco, dormindo. E aquilo ali incomodou os discípulos. E eles fazem uma pergunta, né, que eu perguntei agora para os irmãos, será que essa pergunta está certa? Não te importas? Não te importas que nós pereçamos? Não te importa que o barco vai afundar e nós vamos morrer? Será que Deus não se importa conosco, irmãos? Essa pergunta está errada, queridos. Essa pergunta que os discípulos fizeram foi uma pergunta errada. E na nossa vida, será que nós, às vezes, questionamos a Deus? Isso me faz lembrar da Maria, quando Cristo chega lá na aldeia, depois de Lázaro estar morto e sepultado há 4 dias. Ela nem saudou, ela nem deu shalom para Jesus Cristo. Ela já chegou
rasgando o seu coração. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas e quantas vezes, irmãos, drama se levanta na nossa vida, dificuldades, empecilhos, provações, tempestades, e nós chegamos diante de Deus: ô Senhor, o Senhor não está vendo, não? Por que eu estou passando por isso? Parece que o Senhor não me ama, parece que o Senhor não está vendo. Essa parte que Cristo está dormindo, irmãos, né? Era no Antigo Testamento, o Salmos diz, né? O nosso Deus não dorme, o nosso Deus é o guarda de Israel, Ele não dorme, irmãos. Mas o silêncio de Deus, muitas vezes nos incomoda. Quantas orações, quantas lágrimas nós já derramamos aos pés do Senhor. E a única coisa que nós ouvimos é o quê? É o silêncio de Deus. Nada, 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 nenhuma resposta dos céus. Quando nós estamos sentindo medo, a quem nós iremos recorrer? Ao Senhor. Eles foram acordar Jesus Cristo. Mestre, não te importas que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor está sendo indiferente conosco. Nós estamos passando por um momento difícil. Já faz algum tempo esse barco balança, o vento joga para um lado, a água joga para o outro. E nós não sabemos mais o que fazer. Nós perdemos o controle da situação. Não tem remo, não tem como solucionar essa situação. Mestre, o Senhor não está vendo? Mestre, por que o Senhor está tão indiferente conosco? Mestre, o Senhor tem prazer de ver os seus discípulos sofrendo? Essa pergunta, irmão, ela foi errada, pois Cristo, o nosso Deus, se importa conosco sim. Se Ele não se importasse, irmãos, Ele não teria vindo aqui neste mundo, Ele não teria se esvaziado, não tinha vindo aqui vestir pele humana, para sentir o nosso cansaço, para sentir as nossas dores. Cristo, o Deus humano, Ele sentiu tudo o que nós sentimos, exceto o pecado. Ele importa conosco sim, irmãos. Se Ele não se importasse, Ele não teria abandonado os céus e ter vindo aqui neste mundo pagar os nossos pecados. Mas até então, aos olhos dos discípulos, essa verdade bendita do senhorio de Cristo, que quem estava ali no barco era o próprio Deus, ainda não estava visível aos seus olhos. Ainda eles não tinham essa compreensão, irmãos. Preciso dizer para cada um que está aqui nessa noite, desde quando você nasceu até o último dia da sua vida, você irá passar por muitas tempestades. Muitas tempestades. A pergunta que eu faço é: como que você vai lidar com essas situações? Como? Interrogando a Deus? Ô Senhor, onde está o Senhor? A semelhança desse texto, irmãos, esse texto nos remete a nós olharmos para Jó. Jó também questionou, fez perguntas. E quando Deus respondeu, quando Deus chama Jó para conversar, Jó, vamos conversar, mas primeiro eu faço as perguntas. E aí Jó não soube mais responder, pois o nosso Deus, Ele é grandioso, irmãos. Nosso Deus não tem prazer de ver os seus filhos sofrendo. Se Cristo estava falando para os discípulos que Ele era o rei, e Ele conta aquelas parábolas do reino, que o reino já estava ali, e os discípulos ainda não compreenderam, na teoria, tiveram que compreender na prática. Tiveram que saber quem era que estava ali. E aí surge a pergunta: quem é este que até o vento e o mar
lhe obedece. Quem é este, irmão? Então, a partir desse momento, a partir dessa tempestade, eu acredito que a fé dos discípulos puderam crescer. Um pouco mais. Não totalmente. Pois nós sabemos que até a morte de Cristo, os discípulos ainda estavam vacilando. Estavam escorregando. Eles não compreenderam perfeitamente. Só após a ressurreição, só após o Pentecoste, os olhos foram abertos. E aí eles puderam entender que este é o Deus Todo-Poderoso. Então, esse acontecimento veio para que os discípulos puderam compreender que este que estava lá no barco era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. Então, propositalmente aqui nessa, a gente vê a sequência, né? Logo em seguida, quando eles chegam ao seu destino, chega lá na cidade dos Gerazenos, Cristo se depara com um endemoniado. Mais de 6.000 demônios dentro daquele homem. E ali, Cristo expulsa aqueles demônios daquele homem. Logo em seguida, nós podemos ver a cura de uma mulher enferma. Cristo tem todo o poder. A filha de Jairo. Cristo tem todo o poder, irmãos. Então, Cristo usa essa pedagogia para ensinar os discípulos, irmãos. Se Cristo tivesse atendido imediatamente o pedido de Maria, Lázaro não teria morrido. Mas Cristo, propositalmente, permitiu. Para quê, irmãos? Para que aquele povo, para que aquela família pudesse ser agraciada pelo poder de Deus. Quem é que pode trazer um homem à vida novamente depois de 4 dias? Só Deus. Só Deus. Lógico, se Cristo estivesse ali, teria curado imediatamente, com simples palavras, ao tocar. Mas propositalmente ele deixou que Lázaro morresse. De imediato, as irmãs questionaram. Mas se ele nos ama, por que ele não largou a sua agenda e imediatamente veio aqui? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós queremos que o nosso Deus, que é atemporal, ele se submete à nossa agenda de 24 horas. Quantas vezes nós queremos isso? É como se fosse apertar um botão e Deus prontamente ter que nos atender. Porque nós não queremos passar pelas tempestades, nós não queremos passar pelas provações. Mas essas coisas vêm na nossa vida, irmãos, para que nós possamos conhecer quem é Deus. Para que nós possamos ter a fé robusta, fortalecida, amadurecer espiritualmente, irmãos. Quando nós conhecemos o cristianismo, nós gostaríamos que a nossa vida fosse um mar de rosa, mas não é. Não é, irmãos. É de espinhos, é de dificuldade, é de tensões. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: a espada vai vir dentro da sua casa. Se você quer seguir a Cristo, os próprios da sua casa vão te perseguir. Se você ser luz e sal desse mundo, os homens vão te perseguir. E aí você precisa erguer a cabeça. Nós não gostamos de passar. Nós não gostaríamos de passar pelas tensões da vida, irmãos. Mas através delas, que é um recurso do próprio Deus, para que nós possamos estar mais perto do Senhor. Para que nós possamos ter mais experiência com o Senhor, irmãos. Isso é o cristianismo. Isso é o Evangelho. E nós precisamos se sujeitar a essa verdade, irmãos. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Passemos para outra margem. E os discípulos prontamente entraram. Eles só não esperavam que o mar iria se revoltar contra eles. A nossa vida é assim, irmãos. Nós não almejamos
mas em um certo momento, é uma tempestade na família, é uma tempestade financeira. Nós não gostaríamos de passar por perrengues, né? Mas, de repente, perde um emprego, de repente é mandado embora, de repente é uma tempestade emocional, né? A nossa mente fica deprimida. E tempestades espirituais também, às vezes nós damos umas vaciladas. E vem coisas na nossa vida que nós não gostaríamos de passar. Mas nós temos que enfrentar, irmãos. Enfrentar. E não enfrentar fazendo perguntas erradas. Então, a tempestade veio, o barco quase afundou, os discípulos entraram em pânico, eles não tinham a paz que Cristo tinha, eles jamais iriam vou dormir aqui também, vou tirar uma soneca, e seja o que Deus quiser. Não, o ambiente não era para isso. Era desesperador mesmo, irmãos. Era real aquela situação. Mas Cristo estava dormindo, pois Cristo sabia que o destino deles seria a outra margem. Nós precisamos saber também disso, irmãos. O nosso destino é estar no reino dos céus pelos séculos dos séculos. E até lá, nós iremos passar por alguns momentos difíceis. Mas precisamos saber, precisamos ter a certeza que Cristo estará em nosso lado, irmãos. Não podemos ficar desesperados. Não podemos entrar em pânico. Porque Jesus está presente, irmãos, na nossa vida. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Então, diante dos momentos difíceis, lembre-se, é momento de eu ter experiência com o Senhor. Deus quer provar a minha fé. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta partiu de Cristo, verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E agora a pergunta mudou. E agora a pergunta é verdadeira, pois partiu do Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta, ela está errada. Até então, porque eles não tinham a experiência, né, como hoje nós temos o privilégio de ter. Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E aqui, irmãos, os outros evangelhos, né, mostram por que tem pouca fé. Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, já é suficiente para transbordar um monte. A questão aqui é que eles não tinham fé mesmo. Então, esse texto aqui é o mais que faz sentido para a nossa teologia. Como é que não tem de fé? Não tinha nada de fé, meus irmãos. Não tinha nada de confiança. Não tinha nada de esperança. Parece que aquilo que eles tinham visto para trás, as curas, alguns milagres que Cristo fez, parece que ficou indiferente. Quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, nós precisamos se aproximar mais, irmãos. Precisamos ter mais fé. Devemos, né, descansar mais nele. Pois o nosso Deus é imutável. Ele não mudou. Ele não mudará, irmãos. O mesmo Deus que criou este vasto universo com simples palavras, é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo que nos assiste nos nossos dilemas, nas nossas tempestades, irmãos. Nosso Deus, ele não vai envelhecendo, não vai perdendo o vigor como nós. Ele é o Deus imutável. Então, essa pergunta que Cristo fez está certa. Vocês não têm um pingo de fé. Vocês não têm um pingo de fé. Vocês deveriam ter. É triste, irmãos, nós receber esse diagnóstico do nosso Deus. É triste isso. Quando
Jesus Cristo chegou na aldeia de Marta e Maria, Cristo falou: seu irmão há de ressurgir. Eu sei, Senhor. Eu sei que ele há de ressurgir. No último dia, ao ressoar da trombeta, eu sei que Lázaro irá ressurgir. E aí Cristo: não, Marta, seu irmão vai ressurgir hoje. Marta e Maria. Nós temos dificuldade, irmãos, de crer nos milagres hoje. Nós sabemos que o nosso Deus fez milagres no passado. Nós cremos que Deus fará milagres amanhã. Mas hoje nós temos dificuldade de crer, irmãos. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós somos tímidos. Porque nós agimos como a Marta e a Maria. Eu sei que no último dia vai acontecer isso. Aquele diagnóstico que nós recebemos ao ir ao médico, né? Uma consulta, faz os exames, aí está lá, a doença incurável. Nós ficamos tímidos, nós não temos fé, nosso coração fica desesperado. E não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Mas nós precisamos crer, nós precisamos saber que Deus não tem prazer de desperdiçar sofrimento na vida do teu povo. E nós somos povo de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para fazer parte da família da fé, irmãos. Então tudo que vem na nossa vida tem um porquê. Tem um porquê. Tem um para quê. Embora nós não sabemos. Assim como Jó não soube. Jó não soube que ali era como se fosse uma disputa, né? Não sei se seria o termo correto, entre Deus e Satanás. Ou seja, Deus confiou todo o seu caráter na vida de Jó. Jó não estava sabendo nada daquilo. E aí o Satanás, o Jó te serve porque ele é cercado de bênçãos. E aí Deus, então tira tudo, só não toca na vida dele. E tirou tudo. Jó perdeu os filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo em um único dia. E ainda chega a esposa: você vai continuar servindo esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó continuou firme. Embora fazendo questionamento, embora não entendendo as coisas, mas ele continuou íntegro. Deus não desperdiça, irmão, sofrimento na vida do teu povo. Nós precisamos passar essas tempestades com a certeza, com a convicção, com a fé no nosso Deus. Quem é este, irmão? Quem é este? Será que Cristo é apenas um curador? Será que Ele foi apenas um bom profeta? Não, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Então, a tempestade veio, chegou mesmo sem a vontade daqueles homens, mas chegou. Chegou com o propósito de Deus para tonificar os músculos da fé daqueles discípulos, para que eles pudessem saber: nossa, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curar parece ser fácil, expulsar demônio parece ser fácil, mas o vento e o mar, isso não entra nas nossas categorias mentais. O apóstolo Paulo diz que o nosso Deus, lá em Efésios, nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, irmãos. Esse é o nosso Deus. Veja o conhecimento do apóstolo Paulo para tratar nisso numa oração. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós conseguimos imaginar, irmãos. Veja o conhecimento de Paulo e veja o conhecimento dos discípulos até este momento. Quantos e quantos cristãos, diante das tempestades, joga a toalha,
entrega, blasfema contra Deus, apóstata da fé. Não quero saber de Deus, não. Achei que a minha vida ia melhorar, ia mudar. Achei que eu ia ter um conforto, achei que eu ia ter um mar de rosas. Mas não. Quanto mais eu tento fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, mais coisas vêm na minha vida. É isso. Esse é o Evangelho. Cristo falou isso. No mundo vocês vão passar por muitas dificuldades. Eu passei, eu venci e vocês também vão vencer. E a última pergunta. Verso 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, irmãos? Depois que o mar se acalmou, surge essa outra pergunta. Depois de ficar um pouco envergonhados, com certeza, da pergunta de Cristo, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É vergonhoso, irmãos. Se Deus falasse conosco, por que diante daquela provação que você está passando, e você não me buscou, você não buscou a minha face, você não me adorou? Via de regra, às vezes nós queremos adorar a Deus quando as coisas estão indo bem. Nos momentos difíceis, nós murmuramos. Nosso coração incrédulo. Que negócio é esse de Deus? A nossa vida, irmãos, tem que ter uma constância. Tem que ter uma constância. Não pode ser apenas nos momentos de alegria. Em todo momento, irmãos. Até nos momentos de luto que nós iremos passar. Faz parte da nossa vida, irmãos. Os puritanos diziam que os momentos de luto era o momento onde Deus queria humilhar eles. Queria fazer que eles pudessem reconhecer que eles são pós. Momento de luto é lembrando a cada um de nós que nós somos pó. E ao pó nós voltaremos. Mas é difícil lidar com isso. É uma dor, mas nós iremos passar por isso, irmãos. E nós, nesses momentos difíceis, nós precisamos continuar adorando ao Senhor. Continuar rendendo louvores ao Senhor. Não só nos momentos alegres, irmãos, mas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Isso faz parte da vida cristã. Isso faz parte da vida cristã. Depois, que o mar se acalma, essa pergunta: quem é este? E é entre eles, entre os discípulos. E aí, Pedro, quem é este? Ô Tiago, e aí? Quem é este? Quem é este que tem poder, com simples palavras, acalma-te, emudece? O vento cessou imediatamente, irmãos. As ondas acalmaram. E ficou aquela pergunta em suas mentes. E entre eles, rapaz, você viu? Que negócio é esse? Eu não sabia que ele tinha essa autoridade. Quem é este, irmão? Quem é este? Se nós não soubermos quem é o nosso Deus, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que está em todo lugar, que nos assiste, que está ao nosso lado, que quer o nosso bem, pois é o nosso Pai Celeste. O Pai sempre quer o bem para o Filho, mas nós temos dificuldade com isso. Se Deus me ama, por que eu sofro? E aí pode surgir essa pergunta: mas quem é este? Nós precisamos saber, irmãos, quem é o nosso Deus. Então, quem é este? Tem várias respostas. Este é aquele que foi prometido, que foi anunciado lá no Jardim do Éden, que iria esmagar a cabeça da serpente, que foi anunciado pelos profetas, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi morto, que venceu a morte, que ressurgiu ao terceiro dia. Este é o Jesus.
Este é o nosso Senhor, este é o nosso Salvador, que criou todas as coisas com simples palavras, como nós falamos recentemente. Haja luz, Cristo entra em ação. Haja firmamento, Cristo entrou em ação, irmãos. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus que está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Este é aquele que é o nosso advogado, que intercede por nós. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Essa caminhada é dolorida, dói, às vezes sangra, muitas lágrimas nós iremos derramar, mas não se esqueça que Deus está ao nosso lado, irmãos. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso, que venceu a morte, que se importa conosco. Então, jamais faça essa pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, não te importas que nós pereçamos? Não faça isso. Se aproxime de Deus, conheça a Deus. Eu acredito que até esse momento, os discípulos conheciam Cristo parcialmente. Mas hoje, irmãos, nós temos o privilégio de olhar para trás e conhecer na sua... Não vou falar totalidade, né? Porque totalidade só lá no céu. Mas nós iremos conhecer muito mais do que os discípulos até este momento, irmãos. Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. E você vai ter experiências de aproximação, de conhecer quem é esse Deus. Cada leitura, cada ação poderosa de Deus, isso aumenta a sua fé. E aí você vai ter que descansar no Senhor. Você vai continuar essa jornada, pois a jornada dos discípulos foram essa. Passamos para o outro lado. Nós estamos numa jornada até aos céus. E Cristo estará conosco, irmãos. Nós jamais estaremos sozinhos, jamais. Então não há espaço para medo, perturbação, temor. Esse texto quer nos ensinar isso. Cristo prometeu isso. Eis que estou convosco. De vez em quando? Não. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Até a consumação do século. Até a volta dele, irmãos. Suporte as tempestades. Descansa no Senhor. Encontra a paz nos momentos difíceis. A palavra de Deus diz que ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Algumas tempestades duram dias, meses, anos, mas um dia vai chegar a bonança, irmãos. Um dia vai chegar a bonança. Um dia vai acabar o sofrimento. Seja aqui neste mundo, aquilo que nos perturba, às vezes um casamento destruído, às vezes os filhos indiferentes com o Senhor, os filhos no mundo das drogas. É uma tempestade que se levanta na nossa vida. Tudo isso um dia vai acabar, irmãos. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. Suporte, aguarde, pois Cristo estará ao seu lado, te dando consolo, conforto, e fazendo essa pergunta: por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé, não? Isso é um desafio para mim e para você. Os momentos mais difíceis é os momentos que mais nós se aproximamos de Deus. Quantos aqui já, Senhor, em suas orações, Senhor, aumente a minha fé. Como é que nós iremos experimentar a fé, irmão, se nós não iremos colocar em prática nos momentos difíceis? Quando nós pedimos, Senhor, aumente a nossa fé, vai vir as tempestades. E nos momentos de tempestade, é hora de colocar em prática. Confiar no Senhor. Entregar todos os nossos obstáculos na mão do nosso Deus. Eu termino dizendo que, às vezes, Deus permite a crise para revelar Cristo a nós de forma mais profunda, irmãos.
revelar a Cristo de forma mais profunda na nossa vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós Te agradecemos por este convite que o Senhor nos fez de estarmos em Tua casa para adorar o Senhor, para render louvores a Ti, ó Deus. Nesta noite nós fomos desafiados por Ti, a nós confiarmos em Ti, a nós colocarmos nossa fé em prática, diante dos momentos difíceis que se levantam contra nós, as tempestades da vida, ó Deus. Tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor sabe o quanto nós somos pequenos, o Senhor sabe o quanto nós somos tímidos, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, que nós possamos nos aproximarmos mais de Ti, que nós possamos conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que governa todas as coisas, ó Deus, até o vento e o mar, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Não deixe nós ficarmos à mercê diante dos nossos dilemas, diante das coisas que se levantam contra nós, ó Pai. Continue tendo misericórdia de cada um de nós. O Senhor sabe o quanto nós carecemos de Ti. O Senhor sabe o quanto nós somos pequenos. Por isso, ó Deus, concede a cada um de nós as experiências de andarmos em Tua presença dia após dia, Deus. Obedecendo a Tua palavra, se sujeitando ao Teu senhorio, para que nós possamos, ainda que no meio das tempestades, ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Muito obrigado por essa noite. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos,